Oi, Karine. Arrasou, mulher. Acho que você foi a primeira a chegar aqui, hein? Arrasou, mulher. Tudo bem, e com você? Tudo certo por aí? Você é um arraso, Karine. Hoje não vai ser retrato, não. Hoje vai ser um carro velho. Vixe, que tristeza. O YouTube não quer me ajudar. Aff, que raiva. Tá vendo aí? O artista brasileiro sofre demais. Vou deixar aqui a coache aqui do lado só por precaução. Vai que eu precise. Ô, Karine, tu gostou da referência de hoje? Tem mais uma pessoinha, eu acho que entrou aí. É, esse aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Esse aqui. E o trato também. É bem lindo, maravilhoso. Turururu. Eu acho que eu vou separar esse sketchbook aqui só pra fazer pinturas de carros velhos. Que eu não sei porquê, mas eu tenho esse gosto aleatório, assim. Eu vou trazer vários tipos de videozinhos pra cá. Não só retrato, né? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, hoje eu tô com espírito pra pintar esse carro aí. Mas não é todo dia não. Aí no dia que eu tiver eu vou trazer aqui, porque eu sei que tem muita gente também que gosta, né? Então, Karine, é bem isso mesmo. Eu separei exatamente assim. Tipo, todos os sketches que eu tenho, eu separei cada um pra um espírito, sabe? Que eu sempre digo que eu tenho um espírito pra cada coisa, assim. Então, eu tenho um que é só retrato, tipo assim, um retrato bem próximo, né? Eu tenho um que é tipo composição, então eu faço várias coisinhas ali nas duas páginas. Tem um que é só retrato de pele negra, pra eu sempre ir estudando. Deixa eu ver se tem outro. Não, só esses, por enquanto só esses. Ah, tem outro que também é tipo só paisagem, tipo assim, coisa mais noturna e tal, pra eu testar com guache. Aí é várias coisas. E aí, e tem um também que é da canção, que é só aquelas figuras de pessoas, né, assim, mais longe. Então eu tenho pra cada espírito meu artístico, eu tenho um sketchbook. E é legal, fica tudo bem organizado, não fica nada bagunçado, então tipo, se eu quiser ver só retrato, então eu já sei qual é o sketchbook que tem só retrato, entendeu? Então, por aí vai. É muito bom, inclusive eu recomendo. Vamos ver se mais pessoinhas vão chegar. Eu sinto que hoje, acho que não vai ter muitas pessoas, não. Mas também é cedo, né? Hoje eu comecei 1h da tarde. Eu acho que eu vou começar a pinturinha. E o povo que for chegando, vai chegando e vai chegando.
Adoro. E faça isso mesmo. É um pra cada humor mesmo. Definiu bem. Depois você organiza direitinho. É ótimo. É muito bom ter separado assim. E eu que sou indecisa, então é melhor eu separar e não me arrepender do que eu fazer tudo na doida. E depois eu me arrepender e ficar trocando e não sei o que lá. Enfim, bora começar. Eu tenho que pegar um pincel maior. Vou pegar o meu pincel gigante. Só que não. Ai, ai. Deixa eu mostrar a referência pra vocês. Pera aí. Olha só, a referência é essa daqui. Mas claro que a gente não vai fazer tudo que tem nela, né? Aquela paisagem lá no fundo não vai fazer. Vamos simplificar porque o foco é só o carro e os cactozinhos. Eu amei essa referência. Eu achei lá no Pinterest. Vamos lá. Vou tentar. Deixa eu passar uma fitinha aqui, porque a folha ela vai ficar correndo. Eu não quero que ela corra, não. Eu quero que ela fique parada. Ai, meu pai, cadê a fita? Achei. Passar aqui. Que a foto não tá. Bora lá. Eu vou começar. Aqui não tem. Deixa eu ver se eu consigo chegar o tom dessa cor.
Karine, eu acho que não, viu? E hoje eu fechei a porta aqui da cozinha, né? Que meu ateliê divide com a cozinha. Então eu acho que não vai dar pra escutar, não. Mas ele segue cantando fora de horário. Ele não é um galo normal, não. Ô, Karine, muito obrigada, mulher. Ai, eu também tô adorando gravar. Tô pra, assim, ficar mais pertinho, né? Conversar, assim, tipo, no mesmo instante. É uma coisa bem ao vivo, assim, não sei o que lá. Eu tô adorando também. Ah, ótimo, maravilhoso. Vamos pintar assim. Chegou mais uma pessoinha aí, eu acho. Podem mandar mensagem no chat que eu respondo, a gente conversa, conta fofocas. Não tenham vergonha.
Eu precisava de um secador aqui pra isso secar mais rápido. E o que eu faço? Vai demorar pra secar. Eu não pensei nisso. Poxa vida. Que tristeza. Acho que eu vou começar a pintar daqui. E aí eu acho que esse lado aqui vai secando. Vou ter que pegar um abanador aqui. Pode secar. Aqui, ó. E o pior é que aqui tá chovendo, então tá um climinha que vai demorar. Mas eu vou começar daqui a pintar e aí eu acho que dá bom. Espero, né? Oi, Lúcia, bem-vinda. Boa tarde, meu amor. Hoje é uma paisagenzinha aqui. Um carrinho velho, deixado no meio do nada. Hoje é um carrinho velho. Eu preciso... Ai, chega que eu não tenho espaço.
passarinho. Que animal eu gosto? Eu gosto de pintar mais bichinhos pequenos, assim. E que não tenham pelo, pelo amor de Deus. Assim, eu odeio. Como eu não gosto de fazer cabelo, então, né? Já dá pra tirar por aí. Mas eu fiz umas pinturinhas pequenininhas, tipo de um sapo. Fiz também de um passarinho. Fiz de um caranguejo. Fiz de um patinho também. E fiz daquele... Aquele bichinho camaleão. Tipo, eu gosto de bichinhos assim, sabe? Não gosto, tipo, sei lá, leão, cavalo. Eu também nunca tentei, sabe? Então, também não sei. Mas se tem pelo, eu não quero, não. Ah, tartaruga também. É, tem que ser liso. Com pelo, não. Ô, Lúcia, arrumando guarda-roupa. Isso, muito bem. Lúcia, ela faz tudo. Maravilhosa, maravilhosa. Ah, é tão bom ver, tipo, a arte se formando assim. Às vezes eu coloco no celular o time-lapse, né? E aí eu vou vendo, tipo assim, sabe? Parece que a tinta vai surgindo assim no papel. Eu acho bem legal também. Arrasou. Mas já vai pras tintas. Poderia ir agora, né, comigo aqui, pra gente ir conversando. Mas vai arrumar seu guarda-roupa, que é mais importante mesmo. Não que a pintura não seja, né? Mas primeiro de casa, né? Depois. As paisagens eu costumo ir montando assim. Eu faço um fundo, se tiver o fundo claro. E aí depois eu vou montando cada partezinha e eu vou preenchendo. Realmente é tipo, sabe? Começa de cá e vai e finaliza. E essas partezinhas, como é um carro velho, né? Então tá todo enferrujado já. Tem várias tonalidades que você vai colocando, né? Então, por exemplo, eu comecei aqui com o siena, aí já passei amarelo, já passei vermelho. Aqui vocês percebem que eu passei um verde, porque na foto de referência tá uma tonalidade meio esverdeada, azulada. Então, eu vou fazendo assim, sabe? Eu vou realmente só pegando a tinta e passando já na junção. Não precisa nem misturar na paleta nem nada. Que aí dá um efeito bem legal quando seca e as cores se juntam, né? Elas, como você vai construindo, elas ali enquanto estão úmidas, elas se casam assim, se grudam. Fica maravilhoso. Então, uma dica aí pra vocês. Isso vale para qualquer coisa, né? No caso aqui é um carrinho, mas tipo, se fosse lá uma montanha, então você passa aquela primeira camada, depois você vem já fazendo os detalhes com as cores e aí preenchendo, enfim. É a mesma ideia.
Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Acho que fica melhor pra vocês verem. Para de mexer, meu filho. Ficou melhor, tá mais pertinho, né? Acho que tava muito distante. Mas deixa eu ajeitar aqui. Mas o importante é ver realmente essa partezinha aqui que eu tô pintando. Melhorou? Tá torto, né? Aí. Perfeito. Tá perfeito. Oi, boa tarde. Ai, obrigada pelo carinho. O que é que eu tô escutando? Eu coloquei as músicas aleatórias aqui do próprio YouTube, né? Da abazinha que tem disponível pra colocar nos vídeos. Então eu coloquei um jazz, o gênero é jazz, mas tá no aleatório, sabe? Aí é as musiquinhas aqui que vai tocando. Porque eu achei que se ficasse só, tipo, falando, sem nada no fundo, acho que ficaria estranho. Aí eu pensei, poxa, eu posso botar as músicas, né, que eu já utilizo nos vídeos, como, tipo assim, de fundo, né, pra não ficar só a minha voz. Aquele silêncio, assim, e tal, não sei o que, não sei o que lá. O volume tá bom, tá muito alto. Depois vocês me falam aí. A Karine já perguntou, Lúcia. Hoje eu acho que não vai ter galo não, porque eu deixei a porta fechada aqui da cozinha, então acho que não vai. Se ele cantar, eu acho que não vai dar pra escutar, né? Mas. E hoje tá tranquilo. Os vizinhos aí do fundo nem escutei hoje, então acho que nem devem estar aí. Hoje eu acho que não vai ter o galo não, nem a vizinha gritando. Vocês gostam de um barraco, né? Hoje é só paz e amor.
Eu acho engraçado que tem uma vizinha que ela adora cantar. E aí, tipo assim, né? Tipo, é desafinado, né? Mas ela canta com tanta emoção, assim, que eu fico até mexida, assim, eu fico até emotiva. Ela canta com uma vontade tão assim, sabe? Que eu acho que é tipo limpando a casa, lavando roupa, sei lá. É aqui pelos quintais aqui. E aí ela canta com tanta vontade. Eu acho engraçado porque tipo, é bem desafinado. Mas o que vale é tá espantando a tristeza, os males. Mas é muito engraçado, assim. E tem horas que ela erra a música, fala nada com nada. É uma resenha. Mas ela só canta pela parte da manhã, ela não canta à tarde, não. Acho que é quando tá fazendo alguma coisa, assim, tipo almoço, sei lá.
Vamos fazer os ferrugens agora do carrinho. Se tivesse uma bolsa aqui, seria mais fácil fazer essas manchinhas. Mas como não tem, eu tô com preguiça de levantar pra pegar. Então vai com pincel mesmo. Vai molhando, vai passando em desordem, de várias formas, bagunça, que no fim dá certo. A aquarela por si só, ela já vai fazendo as manchinhas dela, já vai se misturando as tintas, aquela meloteira toda, não sei o que lá. A aquarela é inteligente. Eu jurei que queria ficar... Ainda tá um pouco úmidozinho aqui. Mas eu jurei que ia ficar feio, ô Lúcia, esse céu. Mas eu acho que vai ficar bonito. Quando finalizar aqui, eu acho que vai ficar legal. Que eu queria mais clarinho, mas... Se eu molhasse muito papel, iria demorar eu começar aqui a pintura, então... Ai, que legal. Eu fico muito feliz quando vocês me mandam mensagem desse tipo, assim, tipo... Que vocês veem uma pintura minha e sabem que é minha, sabe? Tipo assim, mesmo que não tenha lá dizendo que é minha. Tipo, como se eu tivesse desenvolvido um estilo. Porque eu não consigo ver isso. Tipo assim, eu sei que eu tenho um padrão, sabe? Assim, sei lá, de pintura, em relação aos retratos e tal. Mas eu não vejo ainda um estilo. Eu não sei se... Não sei, eu sou meio doida. Mas assim, a referência que eu tenho, assim, principal, eu acho não, tenho certeza, é o aquarelista Eldes. Não sei se você conhece, Eldes. Ele é brasileiro aqui, mas ele mora nos Estados Unidos, se eu não estiver enganada. E eu acho linda a pintura dele. Apesar de não colocar em prática, tipo assim, o jeito que ele pinta, porque cada um tem um jeito, né? Mas, tipo assim, as pinturas dele pra mim são, assim, incríveis e é, tipo, minha primeira referência a ele, sabe? Então, adoro o trabalho dele. É a minha referência principal, assim, de aquarelista é ele. Mas, tipo, o meu estilo é bem diferente, né? Então, assim, basicamente eu só tento juntar um pouquinho do que eu aprendi sozinho mesmo e dos trabalhos que eu vejo dele, né? Tipo assim, em relação à pele, fazer pele, a mistura das cores, a junção das cores, sabe? Então, é mais isso. Isso, Elvis Correia, ele mesmo, Fernando. Ele é maravilhoso. No Instagram eu acho que tá Elvis Watercolor. Acho que é assim que tá.
Então ele é a minha principal referência, assim. Realmente a principal da primeira top, sabe? É, mas eu pego mais os ensinamentos dele, assim. O pouco que eu vejo dele na internet e aqui no YouTube mesmo, de lives que ele fez, né? Então é mais isso, assim. Mas que bom que você, tipo, você também é uma das pessoas que percebe esse desenvolvimento meu, assim, de ter um estilo, porque eu, sinceramente, ainda não consegui ver, sabe? Enfim, obrigada pelo carinho. Ai, que bom, Fernando. Nossa, eu fico muito feliz. Muitas pessoas que eu converso assim já me disseram isso, que tipo, eu tenho realmente um estilo tal de pintura, um padrão ali, mas eu não sei, realmente eu não. Porque assim, eu não sei se é a pintura em si, tipo assim, não sei o jeito que pinta, aí beleza. Mas assim, em relação às artes, eu não tenho nenhum padrão, porque é como eu disse, eu tenho vários espíritos artísticos. Então tem horas que eu gosto de pintar retrato, tem horas que eu gosto de pintar paisagem, tem horas que eu gosto de pintar tipo objetos, enfim, assim, não consegui ainda realmente ver esse meu lado, sabe? De estilo assim. Mas eu fico feliz quando vocês dizem que vê esse meu lado assim, de o estilo artístico e tal. Deus me livre. Deus me livre não, né? Deixa eu voltar. Eu parei de fazer as encomendas, Karine. Assim, não é que eu não gosto, sabe? É que assim, é um pouco desgastante, sabe? Para trabalhar com arte e trabalhar encomenda, porque, tipo assim, o povo parece que não tem noção da vida, sei lá, das coisas assim. Porque, tipo, se você vai encomendar uma pintura e, né, sei lá, paga ali os 50% inicial, não sei o quê, e aí depois a pessoa some. Tipo, eu tenho uma encomenda aqui de um senhorzinho que já fez mais de um ano que eu tô com a pintura, que a mulher só pagou metade e sumiu. Tipo, às vezes eu não peguei no tempo, né? Vamos dizer. Eu não peguei outras encomendas, talvez até mais, né? Tal, até, tipo, com valor maior do que a dela. Tipo, pra priorizar, sabe? E a pessoa some, assim. Às vezes tem umas também que dá uns surtos e a pessoa faz uma pintura mas essa cor eu não queria. Como é que eu vou saber? Tipo assim, ela quer uma coisa específica, não tem. Tipo, não é uma coisa já pronta, gente. Não é tipo uma foto, não, entendeu? Tem tudo, né? Uma coisa ali. Enfim, aí essas coisas foram me desanimando, sabe? Teve uma mesmo que ela surtou mesmo, tipo, no WhatsApp, porque ela disse que a cor da igreja lá não estava muito parecida com a original. Aí eu disse, não, mulher, tudo bem, tal, não tem problema nenhum. Já tava no prejuízo mesmo, né? Vou fofocar aqui com vocês. Aí eu disse, não, mulher, tudo bem, pode... Tá tudo bem, pode deixar. Você não precisa pagar nada, né? E a mulher surtou, aí começou a me mandar um monte de áudio, assim, bem loucona da vida.
e não sei o que, não sei o que lá. E ela já disse que tomava remédios e tal. Eu disse, a mulher vai surtar, assim, tipo, num nível master, porque... E ela começou a falar umas coisas nada a ver com nada e mandava um áudio e eu já tava nervosa. E, tipo, eu já comecei a ficar meio doida também, sabe? Mulher, sério. Gente do céu, eu mais nunca na minha vida eu quero passar por isso. Aí esse ano, tipo assim, eu já tava fazendo encomendas desde que eu comecei, tipo, desde 2019. Tipo, sem parar, sabe? Aí eu disse, não, esse ano eu tenho que dar uma parada, tenho que dar uma relaxada, umas férias aí, quem sabe eu volto. Espero que não, porque é difícil lidar com pessoas. Isso, Fernando. Eu acho que em relação a isso eu também consigo perceber um pouquinho, né? Tipo assim, forte contraste e as bordinhas definidas e tal. Realmente é uma coisa que eu prezo muito. Sendo isso, eu consigo ver, sabe? Mas se for tipo um padrão assim de pinturas, de retratos e tal, eu não tenho não. Eu ainda não consegui ver, na verdade. Nossa, Lúcia, tem muito. Tem cliente sem noção é o que mais tem. Tem os que é doidão, filho, que Jesus amado. Foi, Karine, foi a minha última encomenda. Ô, Lúcia, e o pior que, tipo, isso era pra a coisa da igreja, né? Um desenho da igreja. É pra os convites dos padrinhos. Eu tenho até dó desses padrinhos. Vixe, meu Deus do céu. Ai, adoro uma fofoca. Enfim, mas, olha, já teve um que eu fiz da família toda. E a menina não gostou. Aí eu fiquei muito triste. Foi a minha primeira decepção, assim, de tipo uma pessoa chegar e dizer que não gostou do meu trabalho, sabe? Mas já tem muito tempo também isso. Foi tipo assim, no começo, sei lá, uns 2020, por aí, 2021. Comecei em 2021. Aí eu fiquei muito triste, tipo, muito triste mesmo, muito abalada. Aí eu disse, vixe, mulher, nunca aconteceu isso comigo. Eu não sabia nem como reagir, sabe? Eu até disse à pessoa, mas, tipo, eu não sei o que eu falo, assim, porque ninguém nunca diz isso, sabe? Ou o povo achava feio e não falava, né? Das duas, uma, enfim. É, aí ela disse, ah, mulher, não gostei. Eu disse, pronto, eu vou fazer outra pintura. Aí você não paga nada, eu vou te mandar também grátis, você não paga frete nem nada. Aí mandei outra pintura do pai e do avô, né? Aí ela, ah, tá bom então. Aí pronto, a mulher também sumiu, nunca mais falou nada. Ela ficou decepcionada. Mas eu fiquei muito triste. Eu lembro que nesse dia eu fiquei bem triste, assim, dessa minha primeira, assim, né? Chamada assim, ah, tipo, eu não gostei da sua arte. É, Lúcia, é assim, tem que ter muito, tem que na verdade, tipo assim, se o artista trabalhar com coisas de casamento, essas coisas assim, tipo, no geral, lembranças, artes pra, tipo, caderninho, essas coisas assim, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem formada, assim, sabe? Tipo assim, ó, a arte é nesse estilo, é desse jeito. Aí, tipo, a pessoa teve vários exemplos e, tipo, não tem alteração. Porque às vezes o povo quer mudar a pintura. Não tem como mudar, meu filho. Eu já pintei, vou fazer o quê? Então, tem um artista que ele. Acho que. Como é o nome dele? Agora eu não vou lembrar. Ele é aqui do Nordeste, ele faz coisas para casamentos, assim. E ele faz vários testes, e ele tem um tipo de arte. E eu acho que assim, o pessoal já chega, encomenda e tá tudo certo, sabe? Porque ele trabalha com isso há um bom tempinho, assim, já. Aí, se for assim, show de bola. Agora, se for, tipo, você sozinha, assim, pra tentar conversar com o cliente mesmo, meu filho, é babadeira.
Porque, assim, coisa de casamento tem padrão de cor, né, tal. Então, todo mundo é naquele mesma cor, naquele mesmo jeito. Só que a pintura não é assim, cara. A pintura é outros 500. Mas o povo não entende, né? Ô, Karina, ela não gostou, não. E ela nem agradeceu também. Eu só disse que eu ia mandar, ela disse, tá bom. Aí eu fiz, tirei a foto, mandei pra ela, ela viu. Aí mandei e pronto. Nunca mais. E vida que segue, né? Fazer o quê? Nem Jesus agrada a todo mundo, imagine eu. Mera mortalzinha da vida. Ah, mas eu já relaxei com essas coisas. Tô nem aí. Fazer igual a menininha do meme. Tô nem aí, tô nem aí. Por isso que eu dei uma pausa. Tinha que dar uma pausa, em nome de Jesus. Deixa eu pintar esse cactozinho aqui. Peraí que esse verde não condiz com a realidade. Porque eu tô achando que esse cacto aqui... Eu preciso visualizar esse cacto logo que eu tô nervosa. Podem perguntar mais coisinhas que eu super fofoco. Adoro fofocar. Vocês vão achar que eu sou a tiazinha que fica na porta vendo a vida dos outros, né? Deus me livre. Ao contrário, quase ninguém me vê. O povo pensa que os vizinhos, tu tava passeando. Eu, não, tava dentro de casa. Ai, ai. Ai, é horrível, Karine. Nossa. Porque assim, eu sempre digo, existe duas pessoas, dois tipos de cliente. O cliente que entende de arte, de alguma coisa, assim, uma noção básica de coisa artesanal, e a outra pessoa que não conhece, não entende nada de como é feito por trás, nem nada, e tipo assim, só gosta, acha bonito, entendeu? Então esse cliente que acha bonito só, ele não vai entender quando eu dizer, mas não dá pra mudar aqui. Entendeu? Ele vai achar que é eu que não quero mudar. E o cliente que gosta da arte, entende, pelo menos, não necessariamente de tintas e tal, mas tipo, entende que uma coisa manual, ela não tem como alterar assim depois que tá feito, é pouca coisa que dá para alterar. Então tem esses dois tipos de cliente. Eu sempre digo que tem essas duas variações de clientes, assim. Tem gente que é um amor, assim. Eu já peguei clientes que, vixe, falava assim, não, seu trabalho é lindo, tal, fica à vontade pra você fazer do jeito que você se sentir melhor, tal. Tipo, nossa, é outra vida. É muito bom quando pega clientes assim, que te dá a liberdade. Não, você faz o que você achar melhor, tal. O que você tiver inspiração, não precisa de pressa, vai no seu tempo. Nossa, muito bom, muito bom. A pintura, minha filha, flui de um jeito maravilhoso. Agora, quando a pessoa já chega, mas eu quero mudar isso. Mas eu quero dessa cor. Mas eu quero. Vixe. Aí, meu filho, você desaprende até a pintar. Teve umas encomendas que, Jesus amado, parecia que eu não sabia pintar. De tanta alteração que a pessoa queria fazer, de tanta coisa. Porque, tipo assim, quando eu tava fazendo, eu ia mandando, né, as fotos, assim, tipo, aqui é o rascunho ficou assim. Aí, tipo, se a pessoa quiser alterar alguma coisinha, né, aí eu já altero ali. Se não, já começa a pintura. Aí, tipo, o fundo ficou assim. Tipo, eu vou mandando umas etapas, sabe? E aí o povo, eu quero que mude isso aí. Não tem como mudar, meu filho, não tem. E aí as pessoas vão querendo alterar as coisas, não tem como eu já pintei, querida. Só na próxima agora, viu? Próxima encomenda. Enfim, gente,
É complicado, é complicado. Mas eu sempre, às vezes, tipo, mesmo com um cliente complicado, assim, tal, mas tem aquela coisa de que muitas pessoas não sabem, né, como é o trabalho por trás. Tipo, às vezes, até a gente mesmo, até eu mesmo, não vou me colocar como santa, não, que eu não sou. Mas, tipo, às vezes eu dizia, um trabalho de fulano, né, um trabalho manual. Tá caro, não tem como baixar um pouquinho, não, tal, ajeitar, não sei o quê. Aí, tipo, depois que eu passei a fazer as pinturas, que eu vi como é o negócio, meu filho, hoje em dia eu não pinchicho nada. Assim, trabalhos manuais, Deus me livre. Porque eu sei da luta que é por trás para fazer cada peça, enfim. É aquela coisa, né? Então por isso que eu não julgo também esse cliente que vem e fala, eu quero mudar isso. Porque às vezes não sabe, né? Como é por trás dali os bastidores. Mas deveria ter um pouquinho de noção, né? E saber que não tem como tirar a tinta do papel depois que passa. Então, Karine, eu mandava, tipo, pra pessoa acompanhar, entendeu? Porque muitas pessoas ficavam assim com receio. Porque hoje em dia essas coisas de internet é tudo golpe, né? Tipo, chegar a pessoa pra encomendar uma coisa, a encomenda aí era golpe, não sei o quê. Aí tinha muitas pessoas que eu sentia que tava com receio, sabe? Assim, mesmo eu conversando, mandando áudio, explicando tudo certinho, que eu mandava os PDF, tudo. Tipo, a pessoa ficava assim, aí pra passar uma confiança a mais, né? Eu super entendo também. Se eu tivesse encomendando, eu quero realmente saber se aquilo ali é certo ou errado. Mas, tipo, eu mandava essas etapas porque a pessoa vai acompanhando junto com o processo, não fica aquela coisa dela só mandar a foto e aí eu só mandar a pintura finalizada, entendeu? Porque a pessoa pode fazer a alteração, tipo, nessa roupa eu quero que você coloque isso, entendeu? Tipo, tira essa partezinha aqui da roupa, faça desse jeito. Tipo, alterações mínimas, sabe? Aí eu faço, não tem problema nenhum. Por isso que eu mando as etapas, tipo rascunho, as camadas iniciais, ali perto da finalização. São poucas, eu não fico tirando um monte de foto e mandando, não. Mas, tipo, é rascunho, a camada inicial, uma camadinha ali, uma terceira camada, mais ou menos, aí até quando a arte tá finalizada, sabe? Mas eu vou mandando para o cliente ir acompanhando, né? Para não ficar aquela coisa dela só mandar a foto e eu também já mandar. Olha, a pintura eu já vou enviar. E tipo, ela quis, tipo, queria alguma alteração, alguma coisa, sabe? Mas eu entendo o povo. Aí eu tô em paz. O que importa é que eu estou em paz, em nome de Jesus. Mas é complicado, tem muita coisa por trás. A gente nem imagina, assim, todas as coisas que o artista passa para entregar uma pintura. É babado, viu? Então, Lúcia, pior que é verdade. Tipo, a gente vai mandando as coisas. Tem cliente que é assim, que mesmo você mandando, tá, não, tá lindo, tá maravilhoso, tá não sei o que, tá não sei o que. Aí quando você manda a coisa, não gostei da cor tal. E por que não falou, minha filha, antes? Ai, é complicado, gente. Com certeza, Fernando. Paz, entendeu? Saúde mental tá melhorando, né? Porque estou em tratamento. Mas é isso. Mas é assim mesmo, gente. É a vida, é a vida. Tá tudo bem. Não vamos também crucificar o povo. O que é que tem reclamar um pouquinho? Só acho que deveria ter um pouquinho mais de consciência, né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Acontece nas melhores famílias.
Ô, Lúcia, você faz encomendas também ou só faz pinturinhas assim pra passar o tempo? Ah, entendi. Maravilhosa. Outra coisa que eu parei também de fazer as encomendas é que eu achei que era muito trabalho para pouco retorno financeiro, sabe? Tipo, sei lá, não sei se era porque só chegavam pessoas que não pagavam tanto assim, não valorizavam tanto o trabalho, mas eu achei que tava muito desgastante, sabe? Tipo, não tava tendo esse retorno assim também. Aí eu disse, eu vou pro meu velho YouTubezinho, entendeu? Salvação da galáxia. Pra eu tentar monetizar e eu gravo os vídeos, ajudo a galera, passo conhecimento adiante, coisa maravilhosa, entendeu? O que Deus quer. E tá ótimo. E assim eu faço o meu trabalho, faço com calma, paciência, ajudo outras pessoas, converso, fofoco. Olha que coisa linda, maravilhoso. E o meu é verdade. Aqui no Brasil, para ter reconhecimento. Mas assim, tem uns que até conseguem rápido, né? Assim. Mas outros é uma luta, meu irmão. Tem uns aí, que ganham uma grana massa. Já vive realmente da arte, né? Já dá pra viver da arte, viajar, comprar casa, carro, não sei que lá. Eu a única coisa que consegui comprar foi uma mesa. Essa mesa que eu tô desenhando, mas tudo bem. Cada um com a sua trajetória, né? Que bom que alguns conseguem e dá pra viver da arte, maravilhoso. Eu não fui uma dessas. Fernando, eu tenho pinturas inclusive para vender, mas eu nunca consegui vender, eu só consegui vender uma pintura até hoje, que eu fiz assim, né, e aí a pessoa comprou. Que foi até uma parceria que eu fiz com o pessoal aqui da capital, né, aqui do meu estado. E aí eles colocaram lá numa loja e aí eu consegui vender uma. Mas pelo menos pra mim não deu retorno não. Eu acho que tinha que ser outro meio de divulgação, não sei. Não sei se é a forma que eu divulgava também, sabe? Sei lá, enfim. Eu realmente às vezes fico pensando qual é a minha trajetória, sabe? Porque nem eu sei. Tipo assim, tem pessoas que divulgam assim normal, tipo, ó, pintura à venda. Aí, tipo, vendido, entendeu? Eu não sei se é meus seguidores, eu não sei que tipo de gente é que me segue. E, tipo, vendido. E trabalha com isso, ó, faz uma pintura, posta lá. Tem disponível, vai e vende, entendeu? Mas, tipo, nunca deu certo pra mim fazer pinturas assim. Inclusive, eu tenho várias aqui. E aí, tipo, também não sei se a pessoa pagaria, entendeu? Por uma pintura minha original. Eu posto lá, o povo não fala nada, então é porque não quer. Aí eu também nem, sabe, eu já pensei em criar um site e tal. Mas se eu divulgo no Instagram e não vendo, imagina eu criar um site, pagar um monte
burocracia lá e não ter retorno nenhum é pior ainda, né? Eu fico no prejuízo. E assim, eu vou vivendo. Vou fazendo minha artezinha e vai indo. É, Lúcia, é verdade. Eu acho que assim, o principal mesmo é tentar direcionar seu trabalho para as pessoas certas. Só que as pessoas certas, assim, que pelo menos compram tal arte, nunca chegaram não até mim. Só as encomendas mesmo. E pronto. Mas tá tudo bem, eu sou bem de boa com isso, sabe? Talvez é porque não é a minha sina de vender arte assim e tal, enfim. Eu sou bem conformada também com as coisas. Quando não acontece é porque eu acho que não tinha que acontecer mesmo, não é tua área ali, às vezes a gente fica se matando por uma coisa. Enfim, espero realmente que não seja, né? Porque se for é que não tô sabendo fazer. Ai, ai, coisas da vida, coisas da vida. E eu percebi agora que eu esqueci de pintar aqui o negócio inicial aqui do... É realmente. Então, por isso que eu sou bem de boa, sabe? Tem, as coisas tudo tem seu tempo também. Não precisa a gente ficar agoniado que o que é nosso sempre encontra a gente. E tá tudo certo. O galo chegou. O galo, ele chegou a hora dele cantar. Pra vocês, o galo Carijó, companheiro aqui das lives, um inscrito fiel, entendeu? Fielzíssimo. A gente tem que colocar um nome nele. Deem sugestões aí do nome para o galo da minha live. Isso sim é que é um inscrito de respeito. Ele não... Ô, Karina, olha o galo aí, ó. E você perguntando do galo? Também, o galo chegou. Tá na hora de almoçar. Bom almoço.
Ó, eu acho que já, depois que eu passei esse preto aqui, eu acho que já deu o ar da graça. Deixa eu passar aqui um... Isso aqui é um laranjão. Não sei se eu já agradeci, mas obrigada a vocês que estão aqui, tá? Vocês são maravilhosos. Já estamos pegando intimidade. E quem sabe eu vou presentear vocês com papeizinhos. Eu tava pensando nisso, né? Antes de começar a live. Presentear vocês com papéis de teste. Eu sei que vocês iam gostar, né? Aí, o que é que eu pensei? Pra vocês ajudar também a artista de vocês, tipo, vocês só pagavam o frete, sabe? Quando eu mandava as encomendas, eu mandava na modalidade de... Ai, meu pai, de carta registrada. Que aí é bem baratinho, sabe? É mais ou menos uns 15 reais. Baratinho não, né? Porque 15 reais já é muito grana. Mas, tipo, pra ganhar, né, minha gente? Também. Enfim, aí eu pensei nisso antes de começar a live. Lembrei agora de compartilhar com vocês. Ajudar quem me ajuda, né? Vocês estão aqui, toda livezinha que eu tô fazendo. Tem que assistir os vídeos também, viu, gente? Comentem, curtam o vídeo. Tem vídeo meu que não tem comentário. Que tristeza. E aí eu mando pra vocês as folhinhas. Vocês só pagam o frete mesmo. Eu tenho algumas folhinhas de teste aqui. Algumas não, eu tenho várias. E aí eu mando pra vocês. O que é que vocês acham? Colocar aí no chat. Fernando já gostou. Uma folhinha de algodão, não é não? Só coisa boa, só coisa boa. Tem meu like. Eu tenho folhinhas de teste, não só de aquarela, eu tenho também, tipo, de lápis, marcador, tenho de várias coisinhas. Aí, tipo, vocês me dizem mais ou menos o material, né, que vocês trabalham, que aí eu mando pra vocês.
Lúcia, Fernando, quem mais estava aqui conversando? Yumi também, quem mais? Karine, teve mais alguém? Me manda depois um oi lá no Instagram, no direct, que aí a gente conversa direitinho e aí se vocês quiserem eu faço o envio para vocês. Acho que eu vou fazer o preto logo dessa parte aqui, porque tá me dando agonia. Isso, eu mandaria tipo papel de celulose e papel de algodão também. Tipo, são amostrinhas, tá, gente? Dos papéis, aquelas folhinhas de teste. Mas já é uma boa, já pra testar. E aí, se vocês gostarem, vocês compram os bloquinhos, né?
Sim, Karina, é muito bom mesmo. Eu acho muito bonitinho. Depois, quando terminar a live, vou assistindo na velocidade 2, que aí eu vou acompanhando o processo. Eu acho bem legal. Ô, Karine, eu prefiro um time-lapse, assim, bem rapidinho. Acho bem legal. Fernando, eu já usei máscara, assim. É a máscara de aquarela, né? Lá no comecinho da minha jornada. Inclusive, o vídeo que mais visto aqui do meu canal, que é Pintando um Retrato, eu mostro, tipo, eu passando passando não, né? Mostro que eu deixei uma parte com a máscara. Porém, eu só usei essa vez e não usei mais. Primeiro, eu perdi o pincel. Foi o pincel que vem numa paletinha. E eu não gostei, não. Tipo assim, quando passava o pincel perto, parecia que meio que ia grudar, sei lá. Não sei se é porque era da ruim. Tipo, uma marca bem baratinha, sabe? Então, eu não gostei. Porém, eu vejo muitos artistas, inclusive um bem famoso, que é o Marcos Beccari. Ele utiliza máscara para aquarela para fazer os efeitos lá das pinturinhas dele. E fica maravilhoso, sabe? Então, é mais assim, da pessoa testar mesmo, sabe? Então, tipo, eu não me adaptei, mas tem pessoas que não vivem sem, então é mais teste, sabe? Eu recomendo você comprar e testar, né? Vai que você gosta. Se não gostar, beleza. Mas aí também só sabe se comprar e testar. Mas ela é bem legal, ela realmente deixa ali a parte que você passou, e aí você vai fazendo as camadas e realmente depois você é só puxar e tá pronto o sorvetinho. É bem prático mesmo.
E essa porta ainda eu vou colocar mais detalhe, Fernando, ainda. Vou vir com um pincelzinho mais fininho pra detalhar mais ainda. Para fazer esse efeito, eu na referência, né, tem uns locais que no caso eu acho que o carro era verde. Então é só passar, porque aí fica essa junção do ferrugem, né, essa tonalidade com o verde e aí dá esse efeito aí. Sem segredos, sem segredos.
Oi, Tainá. Maravilhosa é você, mulher. Obrigada pelo carinho. Você achou que tá aparecendo? Deixa eu levantar aqui agora. Eu acho que eu terminei. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Eu acho que finalizei. Depois eu vou olhar com mais calma alguns detalhezinhos que eu gosto de colocar. Mas, pelo menos agora, pela live, esse é o resultado final. O que é que vocês acharam? Tá dando pra ver bem? A imagem tá boa ou tá ruim? Não sei como tá a imagem. Eu vou colocar alguns outros detalhezinhos, mas aí eu coloco em off pra não ter mais tempo, que já passou várias horas de live. Eu acho que já tem mais de 1 hora. Já tem mais de 1 hora. Ô, Lilian, realmente chegou no finalzinho. Hoje a Karine chegou, eu acho que foi a primeira e você chegou no finalzinho. Mas não tem problema, não vai ficar salvo você ver a gravação. Eu gostei. Eu achei que no começo, quando eu fiz essa parte aqui, eu disse, isso aqui não vai dar bom. Mas no final eu gostei. Ficou bem legal. Eu vou só fazer alguns ajustes aqui nessa parte da frente. E dar alguns toquezinhos que aí eu tenho que quase engolir o papel pra ver e colocar bem certinho. Mas por agora é assim, ficou assim, maravilhoso. Eu gostei. Ficou lindinho, lindinho. Como é que você tá, Lilian? Tudo bem? Tudo certo? Tudo maravilhoso. Karine maravilhosa, a primeira a chegar aqui, tá? Até o finalzinho da live. Amo você, maravilhosas. Top, top. E é isso, gente. Vou encerrar a live agora. Muito obrigada a todo mundo que participou, que interagiu, conversou, fofocou. Várias conversas hoje. Ah, entendi, Lilian. Faz mal não, depois você assista a gravação e tá tudo certo. Vai mesmo, hein, Karine? Vai chover mesmo. Tenho certeza. E é isso. E para as pessoas que não estão comentando no chat, um grande abraço para vocês. Muito obrigada por estar aqui, por assistir a live, por deixar seu carinho. Estou muito feliz que tem pessoas assistindo, né? Eu jurava que não ia ter ninguém. Eu falo isso toda live. Mas é porque eu realmente não achava que teria. Mas é isso. Obrigada de coração mesmo. Vocês são incríveis. Imagina, estou sempre aqui para fofocar, Karine. Amanhã vai ter live de novo, que amanhã não tem vídeo, né? Só tem vídeo na sexta. Inclusive já tá gravado e já tá agendadozinho. Então, basta vocês irem no meu perfil aqui do YouTube e ativar as notificações do vídeo, que aí vocês são avisados. E é isso. Amanhã tem livezinha. Amanhã vai ser pintando um retrato. Não vai ser paisagem.
Na verdade, eu não sei. Eu vou decidir de hoje pra amanhã. E aviso aqui vocês. Mais ou menos as lives vão ser nesse horário, tipo 1 e pouco pra 2 horas, sabe? E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo pra vocês, Karine, Tainá, Lilian, Fernando. Teve outro rapaz também que eu não tô lembrado o nome agora. Lúcia também, Yumi. Um beijo pra todo mundo. Lilian, é mais ou menos 1 hora ou 2. Tipo assim, entre 1 e 2, sabe? Eu começo. E é isso. Um beijo, uma ótima tarde pra vocês. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.